Bactinianas, olá a todos e a todas, a todos que forem chegando por aqui. Nós estamos na live hoje, Entre Vozes 46, com a presença da Dona Zica, os integrantes da banda Dona Zica. Nós já começamos essa live, já tem uma primeira parte que ficou salva. Salete, seja bem-vinda. Então, só para contextualizar, né, esse papo é uma... A gente está seguindo aqui o nosso papo. Dona Zica já está aqui, já vou chamar aos pouquinhos você, só dando as boas-vindas para quem está chegando ou retornando, quem já estava com a gente. Guris, aproveitem e mandem os aviõezinhos para a gente seguir o papo. Então, é uma grande satisfação recebê-los novamente, ou pela primeira vez agora também. Olá, Janderson voltando, estamos Olá. conseguindo nos reconectar, literalmente. Quanto tempo? Quanto tempo, não é mesmo? Então, deixa eu ver aqui se já... tá, tu que tá pelo Dona Zica, então esperando os meninos. E, gente, esse papo, como eu vinha dizendo, ele já começou, tá mais cedo e rendeu bastante. A gente, como nós adoramos dialogar e o papo tá muito bom, a gente vai seguir, tá? Mas fica tudo salvo, a primeira parte já está salva, deu tudo certo, que bom. Então tá lá para quem puder, quem tá chegando agora e depois quiser retomar, se tiver interesse, disponibilidade, né? É sempre bom porque o que veio antes importa, né? É bom, não é obrigatório, não é, como é que diz a palavra? Ela saiu aqui da minha mente. Não é impeditivo, não é requisito, né, para seguir a partir de agora com a gente, mas saibam que tem essa primeira parte, então vai ficar ali salvo, tanto aqui no Insta quanto lá no YouTube. E como eu vinha dizendo, né, então a gente está aqui com a banda do Nazica, uma banda maravilhosa de rock pinheirense, aqui do interior do Rio Grande do Sul, para o mundo, né? E a gente vai seguir o nosso diálogo, né? Estávamos já esquentando, já aquecemos, já falamos sobre muitos aspectos muito interessantes. Se puderem, né, ajudem a compartilhar, disparar o aviãozinho para mais pessoas, a quem o papo possa interessar. O Danilo tá lá na lenha, voltou para a lenha, Voltou. voltou para a lenha, não tem problema, isso faz parte. Isso faz parte, Lenheiro. faz super parte. Comprem lenha do Gargamel, gente, para ele sair dessa fase aí, pra gente poder ter ele pleno nas lives aqui. Sim, e guris, vocês, por favor, me ajudem com os comentários, porque às vezes Boa, eu não boa. consigo, tá? Eu não consigo ter acesso, eu não consigo enxergar. E quem tiver perguntas, né? Ah, que bom, pessoal, voltando, ó, que já estava com a gente. Muito obrigada. E quem tiver perguntas, eu peço, se puder deixar na caixinha de perguntas, ali no pontinho de interrogação, para quem não está acostumado, isso facilita bastante para a gente, porque às vezes né, na questão dos comentários, se estiver fluindo bastante, estiver tranquilo, a gente tem como dar conta, mas se estiver fluindo mais, a interação que é sempre maravilhosa, né? Por Há favor, boatos coloquem que na já tem caixinha. perguntas por aí. É, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos e bem-vindos. Então vamos lá, gente, vamos seguir. Então, a minha próxima questão para vocês, guris, o aspecto é a gente falou da voz, da ideologia, desses aspectos, do processo de autoria, né? Como é que funciona, o processo criativo de vocês, de cada um, né? E aí, assim, se a gente vai pensar em voz, ideologia, nesse processo todo, o que é feito para que, né, posso dizer assim, qual é a estratégia, né? Eu vou chamar assim, qual é a estratégia enunciativa, comunicativa da banda, né? Pode ser de um modo mais geral, mas se cada um quiser falar do seu percurso, né? Da sua parte ali, fica à vontade. Mas a estratégia, o que é a marca de vocês para alcançar o público, né? Para alcançar o espectador, para o diferencial da banda de vocês, na percepção de vocês, aquilo que chama, aquilo que a gente estava falando, né? De influências, né? O que né?
como é que isso tudo, influências, estratégias, marcas, como é que isso tudo se comunica e acaba reforçando que essas marcas, né, as estratégias, eu fico pensando na dança, né, eu penso muito na dança porque, como vocês sabem, eu sou da dança, né, então, quando eu vejo uma bailarina dançando, por exemplo, eu busco essa valoração, eu busco pensar sobre que vozes, né, essa bailarina tá passando, tá representando ali. Só que aí a gente tem que ver, tá, mas por que, o que que diz que é essa voz? Aí a gente precisa olhar lá para as marcas, o que é feito, né? Como é feito. A gente vai lá para o Bakhtin vai falar da materialidade, né? Esse aspecto é o aspecto composicional, material, a concretude, que é a linguagem, né? Então, como é que vocês comunicam? Como vocês fazem a coisa acontecer? O que, né? Aquilo que permite a gente dizer assim, olha, isso é a Dona Zica, aí a marca, né? Então, fale um pouquinho sobre isso, como é que vocês percebem essa questão. Let's go, Janderson. Uhum. A Dona Zica já tem algumas marcas registradas já, né? Eu até citei numa outra live uma passagem, mas que você vai entender o contexto, né? A gente tem uma marca registrada que a gente é uma banda, não só uma banda, mas a gente entre os quatro era antigamente, entre os cinco quando o Marcos estava, entre os três que agora permanecem, a gente faz tudo com muita dedicação, mas o bom humor está sempre fazendo parte. Então a gente é muito brincalhão, a gente é muito zoeiro, e às vezes o pessoal fica naquela, pô, Dona Zica é sempre na zoeira, cara, nossa. E até a gente recebeu uma crítica, isso eu até comentei com o Roger na live que a gente participou com ele, de uma certa vez, olha, guris, eu acho que vocês têm que ser mais profissionais, porque vocês vão tocar e aí daqui a pouco vocês param de tocar, vocês estão lá embaixo agitando com as pessoas lá que estão curtindo a festa, vocês tinham que ir para um camarim, vocês tinham que estar, né, se resguardar, chegar mais tarde na hora de tocar, já sair depois que tocar e tal. E a gente não consegue isso. Isso é uma coisa que é verdadeira nossa. A gente é assim, sabe? Então acho que a gente passa justamente isso. A gente passa essa imagem porque é o que a gente é de fato, né? Então eu acho que essa é a grande mensagem assim, que a gente passa, que a gente consegue ativar as pessoas, é justamente isso. A gente manter o Janderson, né? O Rodrigues, cidadão Janderson, o Janderson da Dona Zica é a mesma pessoa. O Danilo... Na Dona Zica é o Gargamel. Não é o mesmo. Há controvérsia, mas não, aí eu vou chegar no ponto, é que eu não cheguei no raciocínio. Não chegou no clima. Mas as pessoas conseguem nos enxergar da mesma forma. O Janderson que tá lá e tal. Claro que ali em cima do palco a gente vai transmitir outras coisas depois como banda, porque a gente vai estar tocando, a gente vai estar transmitindo uma outra mensagem já a partir da música, né? E a partir até mesmo da postura que a gente tem ao tocar. Que eu acho que a gente viaja quando a gente está tocando também, porque é sublime, assim, é diferente a gente estar reunido num lugar, trocar ideia, conversar, do que a gente expor esses sentimentos, expor essas coisas em forma de música, né? Eu acho que tem essa diferença. Claro que aí que transcende, tem essa mudança, claro, para o Janderson músico e o Janderson pessoa fora daquilo ali. Mas as pessoas nos enxergam, acho que da mesma forma, sabe? Uhum. Os guris estão sempre brincando, estão sempre de bobagem, né? Estão sempre de tapinha, de soquinho, estão debochando um do outro. E a gente faz isso tocando quanto a gente faz fora, a gente está sempre dessa mesma forma, sabe? Uhum. Então eu acho que essa é uma das grandes, não digo estratégia, mas é uma característica que as pessoas enxergam na Dona Zica. Uhum. Porque assim, ó, o fato de nós estarmos brincando não quer dizer que nós não sejamos profissionais. Nós sempre cumprimos todos os contratos que nós já tocamos, vários eventos aqui, fora daqui, eventos grandes. Nós fomos sempre pontuais para passar o show, pontuais na hora do show. Tocamos já eventos, festa de 15 anos e 1001 festas, sempre pontuais, até somos elogiados por ser pontuais, que muitos músicos não são pontuais. Como diz o Jantos,
a gente está sempre brincando, que é uma característica, o bom humor. Mas não é porque a gente brinca que a gente não seja profissional. É isso aí que a gente é. Quer falar, Reinaldo, um pouquinho sobre isso? Eu degustei um cafezinho aqui, eu achei que o Gregamel ia dar mais uma continuada. E aí Não, vou aproveitar que tem uma... Alivia aí, quebrou, ó, né? tem uma questãozinha, vou aproveitar que eu já enxerguei aqui, ó, Nath, é isso, né, Guriza, está aparecendo para mim, DRK23. Se a dona Zica se considera uma banda progressista. Miquéia. Miguel, boa noite, Luiz. Ah, tá tudo certo. Vai ficar salvo aqui, viu? Obrigada, viu, Miguel? Bom, acho que, né, o progressista ali seria aliado a uma posição ideológica mais à esquerda. Eu acho que a gente se encaixa assim. Eu acho que a gente se encaixa assim, principalmente no que a gente coloca, né, nas letras e nas críticas. Assim, a gente é muito aberto a essa parte, né, da posição. Embora, né, o que a gente, a Mari falou da questão estratégica, né? É óbvio que, né, na página da banda a gente não vai estar diretamente falando assim, porque, né, o que está acontecendo, que parará. Não, a gente tem como, a gente entende a forma que é mais necessária assim, para a gente direcionar o que a gente pensa e como é a nossa postura, né? A gente tem esse lado como o Jantes bem disse, do bom humor. Isso aí a gente sempre teve. A gente não vai mudar isso aí porque não se define só uma coisa, né? São várias coisas. Mas essa parte aí progressista, eu acredito que sim, porque a gente tá falando, a gente fala há muito tempo, né? Da questão de buscar uma igualdade, equidade, trabalhar essa parte aí de instigar as pessoas, né? Fazer as pessoas pensarem através da arte, não apenas o aspecto sensorial, o aspecto do sentimento, né? Mas também trabalhar um pouco mais essa parte da reflexão. Eu acho que isso aí tá não digo desde o início, né? Mas depois de um tempo isso começou a se tornar mais relevante para dentro da banda. Acho que a partir de 2015. Ainda não penso, né? Mas Não, a não fiz partir mais. ali, quando começou Samba Irônico, eu acho que A isso aí intensidade, já foi mais ou menos o começo assim, do que ia começar a moldar a identidade, né, da banda. Já teria mais esses ideais progressistas, né? Uhum. Eu propus isso e quando eu falo ali que não é a mesma pessoa, né? É só no sentido realmente de ser. Eu entendo quando vocês falam, isso é a gente. Isso é normal. Eu acho que para todo mundo que trabalha com arte acaba rolando sempre esse discurso que é quase uma defesa, quando a gente parece falar assim, não, mas essa sou eu, essa é a minha, eu tô lá dançando, é a minha essência, sou eu de verdade, é a Marice aqui, né, de carne e osso, por exemplo. Mas se a gente vai pensar do ponto de vista bakhtiniano, sim, sou eu, essas duas entidades, elas me habitam, a Marice pessoa aqui na vida, né? Mas quando eu crio, quando eu estou, né, ali numa posição de autoria, por exemplo, pode ser na música, na dança, em qualquer esfera de atividade, né? Já não é mais só simplesmente a Marice. Vão entrar, entende? Vão entrar outras demandas, outras particularidades que se fosse a Marice também a Marice não agiria da forma como a autora Marice, a autora criadora age, né? Então, outros parâmetros começam a entrar, é um outro contexto. Então, o Bakhtin vai falar sobre isso. Existe uma transfiguração, né? Quando a gente pensa a obra de arte, pode, no caso de vocês é a música, é o fazer de vocês pela música. Então,
E aí vocês são posições enunciativas. E aí a gente puxa aquela questão, né, da voz, né, da ideologia. É outra posição distinta, né? Então, é a mesma coisa que daqui a pouco a gente lê um livro, por exemplo, que é muito comum, né? A gente vai ler alguma coisa. Ou mesmo assim, ó, tu vai até no Face, na rede social, às vezes a gente vê tanta coisa escrita lá, e aí a gente toma aquilo que está escrito como é a pessoa. Ela tá passando Sim, aquilo. sim. Tu leu no livro, isso tá ali, então isso aconteceu lá na vida da pessoa que escreveu. Não, ali é a obra de arte. Embora, claro, tem muito da vida lá. Tem muito vai haver esse entrelace, mas é não entender a questão de Bakhtin, com a questão do autor criador e o autor pessoa, é a gente não tomar a pessoa como base de interpretação. Essa é a questão, para entender a obra. Vocês lembram? Eu acho que eu falei para vocês da questão dos olhos de vagalume lá da Luna Clara, né? Da Adriana Falcão, que é a autora do Luna Clara e Apolo 11, quando eu descobri que ela era a mãe da Clarice Falcão, e eu vi lá fotinho do olho verde da Clarice Falcão, e aí eu coloquei assim, ai que linda, a Luna, por causa dos olhos de vagalume, né? Mas é entender que é um traço da vida que está lá na arte. Mas não é, entendeu? Então, que a Luna Clara, tudo que se passa lá no livro é a Clarice Falcão, por exemplo. Entendem? Não é correspondente, não equivale. Essa é a questão. São posições distintas, né? Então, eu acho que essa é uma questão bem complexa, porque quando a gente pensa a arte, a gente vai muito nessa tendência de entender a nossa essência, de tratar como essência e tratar como se essas duas posições fossem a mesma coisa. A gente busca uma coincidência, né? E já em termos de Bakhtin, me agrada muito essa noção, assim, filosófica que Bakhtin traz. Tá, parei. Desabafei de novo. Ó, viu? Não, tá de boa, mano. Tá de boa. Pô. Mas não é interessante, né? Super, eu acho super interessante. Claro que é super pica. É a criação e o criador, né? É. Que aí tu vai ter que ter a diferença, saber diferenciar. Você tem que olhar para as coisas como, né, distintas, ver o contexto, né? Basicamente falando. Então, gente, a próxima questão minha, curiosidade para vocês, tá? Que é outro assunto que é bem caro para Bakhtin e que há uma mudança aí, é quando a gente vai olhar para o espectador. Vocês, pode ser o público, né? Pode ser o espectador, no caso da dança, espectador, né? Nossa, que pergunta. Ali, Mari, desculpa. Não, depois houve uma pergunta bem legal ali do. Eu não consegui pegar o nome. Meu celular tá um pouco bugado, gente. Se alguém pegar depois aí. Qual é o filósofo pensador preferido dos integrantes da banda? Podem responder, gente. Aproveitar já que a gente já viu aqui. É Nath, né? Eu não consegui pegar o nome. Daqui eu não consegui, porque não sei, tá travando aqui pra mim. Se vocês conseguirem Cara, eu consegui ver aqui. É o Nathan. Nathan, ele participa com a gente sempre na rádio. Nate Drake, pela foto aqui é ele. Ele sempre pede música pra nós na rádio lá e tal, acompanha Nostalgia. Valeu aí, Nate. Se quiserem, então, mencionar algum... embora estejamos falando em Bakhtin, mas né, sim, mas rapidamente, sim. circularem por aqui também. Vai lá, Júlio. Vai lá, Reinaldo. Vai lá, Gargamel. Tu é o cara mais da filosofia e tal, eu já sou mais... Cara, eu não tenho um filósofo, um pensador preferido, assim, pra falar a verdade. Se eu for usar isso, eu acho que eu ia usar um termo diferente, então vou deixar vocês concluírem primeiro para depois eu fazer uma observação. Entendi. Vai, Gargamel, caçador de linha. Bom, o meu é óbvio que é o Neil Peart, porque além de baterista, ele era escritor, filósofo, engenheiro, genial. Então é o Neil Peart, né? Não teria outro.
É isso aí, Guris, como o Gargamel disse. É isso aí. Não, foi boa, resposta curta, né? O curta-metragem aí foi boa. Não, eu vou. Porque Objetivo, né? ele era Não, um escritor, né, escritor, cara? Ele um fazia letras escritor de mão cheia. sobre Muito ficção bom, científica, né? muito bom. Vale a pena o pessoal conferir Rush, a banda Rush aí, e as letras. É, Livros dele sobre viagem de não, o cara moto, era cara, é realmente genial, né, muito. cara? Olha, Não era só o melhor baterista do mundo, como escritor, filósofo, engenheiro. Cara, rachador de o lenha. cara mesmo. Não, aí é eu e o Abraham Lincoln. Tá, não, mas rapidamente aí. E tô ficando com Gente, o como Gasly foi a Frio tá na pergunta tela mesmo? agora, tá vendo? Eu, Desculpa. a Qual era minha Ah, daí consegui. perguntou sobre o filósofo. Um filósofo, 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 pensador filósofo. preferido dos integrantes da banda. Olha, Nathan, né? Nathan. É, cara, pra mim, assim, ó, eu sou muito adepto, eu gosto bastante da filosofia existencialista. Então, pega a galera ali da época, né? O Sartre, pega Nietzsche. O Nietzsche é meu bigodudo querido do coração, mas também, assim, um que eu tenho admirado demais é o Schopenhauer, que, nossa, ele sabe, ele parece que te dá um tapa na cara, é existencial, e depois ele te dá um afaguinho, assim, não, mas peraí, eu tava de brinks contigo, sabe? Mas, e assim, claro, essa é a base de filosofia existencialista que eu curto bastante. Depois, eu tenho lido bastante mais, assim, de filósofas brasileiros. Tem a Djamila Ribeiro, né, que ela trabalha bastante feminismos plurais. Eu tenho alguns livros dela que eu já tive prazer de ler. É realmente assim, ó, é enriquecedor a filosofia dela. Tem a Joyce Bert, que também faz parte da editora da Djamila Ribeiro, que eu sigo ela no Instagram. Não li livros dela ainda, mas ela tem um livro lançado pela Feminismos Plurais. E tem o último livro que eu li, que é do Ailton Krenak, que é um filósofo indígena brasileiro, que assim é um livro curtinho assim que eu gostei bastante, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E eu até separei um trecho aqui porque a Mari curte muito, Vai. conhece muito sobre Tu não Bakhtin, e eu acho que acredita, ela vai gostar desse pequeno trecho. Reinaldo? Oi. Olha a sincronicidade. Na Ah, live sobre taoísmo, lá no Desabrochando, que foi ontem, o Chiu mencionou justamente esse autor, o Krenak. Foi nossa. muito bacana. Foi muito. Depois, se tu Eu puder, vou, olha lá, que eu acho que tu vai curtir. eu vou assistir essa. Muito Tá no bacana. YouTube já, né? Tá, já tá lá. Ah, perfeito, perfeito. Não, Pode vou botar trazer na aí um TVzinha aqui e trechinho. vou curtir. Traz um trechinho pra Muito nós bom. aí. Ah, sim, sim. É um trechinho curtinho que eu separei aqui para também seguir da tua pergunta depois. Ele fala assim: é importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como fricção, poder contar uns com os outros. É. Aí eu pensei, Super não, eu vou bacana. colocar isso aí, né? Porque Bactinha aí vai casar aí. Há uma cruza, um entrecruzamento muito bonito. É isso aí, né? Também Bakhtin vai valorizar muito isso, né? Como Bakhtin em termos de corrente, né, marxista, dialético, dialógico, né? Então, é entender que nós nos constituímos através justamente da interação, da troca com o outro, né? A intersubjetividade aí, então importa muito, tem tudo a ver com o que tu tá trazendo, né? Tá tudo junto, tá tudo conectado. E aí a questão que eu estava fazendo, então, era em relação, assim, como é que vocês percebem a recepção do público. Como é que se dá a relação entre vocês, né? Que eu acho que aí temos vários autores e personagens, né? Na figura de vocês, daria para pensar assim. E temos também a relação de vocês como autores, como
talvez personagens, quem sabe, junto do público, né? Então, como é que vocês teriam para dizer como é essa relação, né? E agora na pandemia também trazendo esse contexto, né? Como é que tem sido a recepção do público, né? Como é que vocês encaram essa figura também, essa posição do espectador, né? Como é que é isso para vocês? Então eu já vou aproveitar, eu vou falar sobre o pensador e do filósofo de antes, que eu disse que ia ficar por último, tá? Sócrates, só sei que nada sei. Pronto. Né? É simples. Não, gente, eu sou assim, ó, partindo para o pensador, eu gosto muito das passagens do Sun Tzu, da Arte da Guerra, né? Foi um dos poucos livros que eu li e que me traz um aprendizado muito bacana, assim, que eu levo algumas coisas para a vida. Sobre a nossa relação com as pessoas agora, entre nós, principalmente na pandemia, eu acho que é uma situação que eu acho que não diverge muito do que a maioria das pessoas tem passado, né? Eu acho que toda essa dificuldade que a gente está tendo aí na questão de saúde, a gente pensava por um lado que talvez fosse o momento que as pessoas iam se unir mais, que as pessoas fossem se respeitar mais, fossem se amar mais, e não é somente isso que a gente está vendo, né, infelizmente, né, mas eu posso perceber, assim, que serve muito de aprendizado em outros pontos. Eu acho que a gente está conseguindo se manter próximo das pessoas, nós como banda, eu digo, né, justamente no que a gente está fazendo hoje, com as lives. Eu acho que é a única forma que a gente está conseguindo manter esse contato, de ter essa proximidade. E eu acho que as pessoas que nos acompanham, principalmente como banda, eles têm esse anseio, eles têm esse desejo, essa saudade de poder estar com a gente fisicamente, da gente tocando. O pessoal geralmente entra na vibe junto com a gente, sabe? E é uma maneira pequena, assim, da gente conseguir trazer um pouquinho da gente para eles, né? E principalmente de conhecer mais nós interior, assim, do que nós lá em cima tocando, né? Porque às vezes a gente não tem essa possibilidade de ter uma troca mais franca, assim, direto com as pessoas, de diálogo, né? Às vezes a gente vai estar tocando, as pessoas, toca Raul, toca não sei o que, a gente vai lá e toca e deu, é essa conexão que tem, né? No máximo depois, de repente, toma uma cervejinha, alguma coisinha, troca uma ideia com uma pessoa e outra e tal, mas não tem essa possibilidade, por exemplo, de estar aqui fazendo uma live, a pessoa mandar uma perguntinha na caixinha aqui e a gente responder aquela dúvida que a pessoa tem, né? Então eu acho que esse período de pandemia também serviu para a gente se adaptar, para a gente evoluir, mas de uma certa forma se aproximar intimamente. Eu acho que a gente conseguiu estar um pouco mais próximo das pessoas que nos acompanham e entre nós também. Eu acho que a gente, a partir desse momento que começou a ter mais dificuldade para a gente se encontrar, para ensaiar, para poder tocar junto, da gente estar conversando mais, principalmente sobre nós, não somente pela banda, né? Da gente dizer, e aí Danilo, como é que tu tá? Janderson, como é que tu tá? Reinaldo, como é que tu tá? E a gente poder trocar esses sentimentos de se... Todas essas situações que a gente tem passado, assim, a gente tem trocado muita conversa, muito diálogo. Então eu acho que é isso aí que tem sido mais crucial pra gente. Embora seja difícil, sabe? Tipo, não tá tocando, não poder fazer um show, não poder, principalmente mostrar o nosso trabalho, né? Porque a gente lançou os 2 clipes e lançamos o álbum justamente durante a pandemia, né? Então a gente não sabe momentaneamente assim como é que foi essa absorção do nosso material para as pessoas que estão consumindo ele, né? A gente não teve essa troca direta, esse feedback direto pessoalmente, de poder tocar as nossas músicas para as pessoas ao vivo. A gente só tem esse feedback, essa conexão justamente pelas redes sociais. Então, até eu vou dar uma dica, assim, que as pessoas utilizem mais as redes sociais justamente para isso, para trocas, mas para trocas legais, sabe? Tipo, conversa, diálogo, não para sei lá, tipo, acusações, para briga, sei lá, enfim, que acaba se tornando um ambiente muito tóxico, e isso fica facilmente contaminado. Esse é um ponto bem... Eu vou deixar vocês falarem e depois eu pego um ganchinho. Só antes, Janderson, quero te dizer, gostei da tua referência da Arte da Guerra. Viu? Vocês estão conectados com a filosofia chinesa, vocês 2 trouxeram, né? Então,
vocês vão gostar lá do tal, eu acho, da live do tal. E foi sem querer, tá? Eu não percebi que eu não tinha pegado a tua resposta. Peço desculpa, tá, Janderson? Tava ali, porque como Não vou te desculpar. Agora domingo não vai ter vinho. nós estamos na orgia dialógica aqui, então, né? Então um vai respondendo o outro, né? Para mim eu já tinha passado por todas, a gente não sabe se todos vocês queriam dar um exemplo, né? Mas adorei a referência, só para finalizar aqui. Gostei muito, ainda quero ler. Ainda quero muito ler a Arte da Guerra. Bom, enfim, só um parênteses. Então, Reinaldo, Danilo, se vocês quiserem trazer alguma particularidade aí sobre a recepção, sobre o público, fiquem à vontade também. Vai lá, tia. Tu não vai, eu vou então. Então vai. Parado, achei que Vai. de conexão, hein? Ah, cara, poxa vida. O Gago me quebrou agora. Eu não vou ter que. Peraí, vou criar um fio rapidinho aqui. A relação com o público, né? Eu vou. O Jantos, pô, já falou aí bem pra caramba. Eu vou só tentar dar um complemento. É que eu tô fazendo o cursinho com o Faustão. Entendi. Tu vai substituir Intensivo. ele, né? No domingão. Aí tu não vai apresentar o Nostalgia. E aí é sacanagem, né? Bom, não vou falar nada mais. Sacanagem. Assim, essa relação com o público é uma coisa bem difícil com essa pandemia é o contato. É o contato, como o James disse, é o contato físico. E uma coisa que me deixa assim, sabe? Meio contrariado, às vezes um pouco angustiado, assim, também é a função da gente não estar na ativa, não estar tocando nos lugares, não estar divulgando nosso material presencialmente falando, né? Que é o diferencial, sempre foi o diferencial. Sempre foi o contato que sempre né, prevaleceu. Mas eu lembro que em 2019, no final de 2019, em dezembro, assim, a gente estava, pode-se dizer que a gente estava no auge, como banda, assim, como, né, sabe, apresentações. A gente estava tirando uma renda, nossa, muito boa, dava realmente para viver legal, só na música, realmente falando, só na música dava para viver legal, em dezembro de 2019. Cara, até fazendo um adendo, eu consegui tirar naquele final de dezembro de 2019 mais do que eu ganho no meu emprego oficial, inclusive. E eu também. Então, cara, não, muito. Pô, mas é verdade. Cheio, do outro emprego que eu tinha, mas enfim. Então a gente estava, né, com esse momento assim do auge da banda, da conexão, das apresentações, o pessoal abraçando cada vez mais o pessoal de fora também, a gente indo para outras cidades, para Bagé, para São Lourenço, a gente tendo contato mais com o pessoal de Pelotas, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu, como moro em Pelotas, já tenho 5 anos já praticamente, então é muito massa contar com uma galera de Pelotas aí, que é uma galera mais cabeça, mais mente aberta, assim, que é um público que a gente tem também. Não estou falando da mente fechada, sei lá, não, é de pessoa para pessoa, mas enfim. Eu acho que desse auge, assim, sabe? Aí depois veio a função da quarentena, em março, e aí a gente não tocou mais. Então, aí essa relação direta, assim, ela se estreitou, né? Ela se distanciou, na verdade, se estreitou através das redes sociais. E apesar, né, da gente conversar, ter um contato com o público direto através de postagens, engajamentos, comentários, por stories, pelo direct ali, não é a mesma coisa, sabe? A gente ama demais, assim, pô, o pessoal, né, interagindo conosco ali, a gente se sente bem, a gente se sente mais tranquilo conosco, assim, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, as pessoas também sabem que não é a mesma coisa.
Então, assim, essa parte me deixa, sinceramente falando assim, me deixa angustiado, porque aí eu vou, deixa eu dar um desabafo aqui, momento, né? Pega um lencinho aí. Momento teatral, momento teatral. Mas eu penso assim que a gente desde 2012 a gente está nessa caminhada, a gente teve auges e auges. A gente sabendo que auge não quer dizer que a gente é como uma ferramenta que vai nos manter, né? Sempre, né? Nesse auge. A gente, né? Altos e baixos sempre tivemos. Auge mesmo foi dezembro de 2019. A gente já estava, né, com a convicção que 2020 a gente ia Com arrebentar certeza. e a gente estava, né? Não é aquela coisa expectativa e ponto. Não, a gente estava criando, a gente estava idealizando, a gente estava esperançoso, a gente tinha como crescer ainda mais. Então, o Jantos tocou numa parte de nadar contra a maré, eu concordo com ele, porque a gente é uma banda de rock, o rock já não é um gênero comercial, o rock também já não é um gênero tão ouvido, principalmente na nossa região. A arte dentro do rock, ela já é mais discutível. A polarização política também polarizou o rock, que é uma coisa bizonha, porque o rock é um gênero, um estilo bem transgressor, né? Bem crítico também ao sistema. Então, enfim, a gente está nadando bastante contra a maré, assim. Mas, apesar dos pesares, o que nos motiva realmente falando são as pessoas, a recepção do público mesmo. Eu não sei pelos guris assim, mas nunca me passou pela cabeça, vou desistir, vou largar de mão, vou pular fora, vou desistir da música. Não, para mim nunca passou isso pela minha cabeça, porque a cada dia reforça, né, essa. Parece que os nossos braços ganham força para continuar nadando contra essa maré, pelas pessoas, pela recepção do público. Então eu acho que a gente vai ter outros auges. Depois, pós-pandemia, todo mundo com um bracinho bonitinho, picadinho ali, né? Com qualquer vacina, não segue lá o tia do Zap, que tá errado. A picadinha no bracinho é bonitinha, é legal, e pós-pandemia eu acho que teremos auges com esse público aí que nos segue, que são pessoas incríveis que nos ensinaram bastante coisa com o passar dos anos aí. Então, recepção com o público sempre maravilhosa, sempre, sempre, sempre. Eu sou muito grato, assim, ó, os guris também, a gente conversa muito sobre isso, da gratidão que a gente tem pelas pessoas que nos abraçaram, que nos encontraram, assim, e falaram, olha, vocês são 10. E então, pô, se a gente é 10, essas pessoas são 1000, essas pessoas são 10.000, são 1 milhão. Porque isso é muito gratificante, assim, a gente, mesmo nadando contra a maré, mesmo trabalhando em arte, numa região, né, diferente aqui, é uma região do interior, é um pouquinho mais complexo lidar, né, mas mesmo assim, essa recepção, ela se distanciou com a pandemia, mas não acabou, e não vai acabar, nunca vai acabar. Vou tomar um café aqui. Foi tão profundo que eu achei petróleo aqui. Eu também. Vou guardar aqui, né? Porque tá todo mundo precisando de grana. Vou guardar para vocês também. Um minutinho, preciso pegar a Piaf. Só um minuto. Piaf! Piaf tá a 1000 aqui. Que coisa querida. Ai, que coisa mais querida. Bem... coisa linda. Então, Gargamel, Danilo, quer falar alguma coisa sobre o público? Eu não me lembro se tu já falou, gente. Agora eu me perdi um pouco. Ele ficou travado como se a conexão tivesse... seu bonitão. Fiquei te ouvindo. Ele falou sobre remar contra a maré, porque assim, ó, as músicas de hoje, quero ser um pouco resumido, tá tão pobre, tá um lixo, ele vai aqui, né? Tá tudo tão igual. A letra cafona, brega, só fala em beber, não sei o que, tô bebendo todos, é tudo igual, é tudo igual. É que eu já falei já em outras lives. É como tu vai lá numa fábrica,
a fábrica de tal marca de carro, ela produz 30 mil carros, todos iguais, para vender. E eu vejo bandas que eu já até toquei já em bailão, para ganhar dinheiro, porque eu sou profissional. É um, é um serviço que eu até não gosto de fazer. Se tiver que fazer, eu faço. Mas é tudo assim, ó. Tu pega 5, 6 duplas, bandas, é tudo igual, a mesma levada na batera, a mesma levada no baixo, a letra é um lixo, é uma letra pobre, bagaceira, de baixo calão. Tem umas duplas femininas que cantam que eu observo que a letra é uma letra que está desfazendo Polêmica. a mulher. É aquela mulher que o homem trata mal e ela volta. Então, por que é muito complicado ter uma banda de pop, rock, reggae? Porque nós nadamos contra a maré. Mas nós fazemos o que a gente gosta e nós fazemos o que a gente acredita. Mesmo que tenhamos alguma dificuldade, não é muito comercial, mas nós acreditamos nisso e nós vamos com isso aí adiante, ponto final. Com letras boas, com letras, metáforas boas. Não interessa se o que está na moda, entre aspas, é aquela música que a gente acha pobre. Está na moda aqui numa região tal, 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 mas o rock pop que não é tão comercial, ele vai ter o seu público-alvo, sim. Vamos sempre remar contra a maré, e como tem em vendas, se há em época de crise, há os que choram e há os que vendem lenço aos que vendem lenço para os chorões. Eu vendo lenço para os chorões. É isso aí, William. Muito bem. Isso aí, Gurice. Quase que eu coloquei o áudio aquele de novo, hein? Não. Detalhes Não. sórdidos. Deixa aquele áudio guardadinho lá. Detalhes sólidos. Eu gosto dos Isso é detalhes verdade. sólidos. O Anderson sabe que eu gosto. Eu venho com sempre os detalhes sólidos. Mas sabe, Guri, eu falei. Tem muito. Só imagino, Tem né? muito. Vocês têm estrada juntos, muitos detalhes sórdidos, né? Eu trouxe a questão do público, do espectador, né? Porque é uma questão importante para Bakhtin, justamente quando ele vai pensar a obra de arte, vai levar em conta o espectador, né? E isso pode parecer, mas claro que a gente leva em conta, mas é diferente, né? A concepção de Bakhtin vai encarar o espectador como uma entidade, assim, no caso, quem nos ouve, nos assiste, é importante, ele é um não indiferente, né? Então, durante muito tempo, assim, ó, na tradição, se a gente for pegar a tradição literária, o leitor, por exemplo, não é levado em conta. Existe uma relação hierárquica, né? O autor como único detentor do conhecimento, né? Então, é o autor que sabe tudo que vai acontecer, é o autor que dá voz às personagens. E muitas vezes nesse processo o leitor não tem essa posição de destaque, essa autonomia junto, né? Quando a gente pensa a obra, as personagens e a autoria. Então tem essa tríade aí, né? Que é o autor, a obra de arte e o leitor ou o espectador, né? Então, isso traduzindo, assim, gente, é quando a gente vê que o público, ele participa da obra. Por exemplo, quando vocês compõem, vocês levam o público em conta, né? Ele participa junto, ele interfere, ele é parte da obra, nesse sentido, ele é um interagente, né? Um participante ali, ativo, ele não é passivo, ele é ativo. Né? Então, e muitas vezes determina, né? Ajuda a delinear, né, os contornos da obra, seja da música, da dança, do que a gente estiver falando. Então, por isso que eu queria saber de vocês como é que vocês percebiam, né, essa relação com o público, porque Bakhtin vai propor essa relação mais horizontal, né, justamente, né? E quando eu te escutei, Reinaldo, só bem rapidinho, assim, ó, na dança
é um impacto grande também, tanto quanto na música, né? Aí tu imagina dar aula de dança, dançar online, né? Isso é parte, estamos precisando lidar com isso e aos poucos estamos vendo, sim, é possível, é muito possível, mas de novo, a gente tem aquela tendência da comparação e nessa comparação a gente sempre vai achar que o online é pior. Ele sempre é desvantagem. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Claro que queremos o presencial, somos sedentos disso, né? Precisamos dessa interação, né? Ela faz parte da vida, é claro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ter um cuidado e não menosprezar as relações que se dão através do online. É um outro gênero. Então, ele não vai ser igual. A gente não pode achar que as coisas precisam ser iguais. Quando a gente acha que as coisas precisam ser iguais, a gente cai nisso, nessa comparação que tenta enquadrar sempre. E nisso a gente perde de ver, muitas vezes, as particularidades que aquele novo gênero, que aquela nova forma também está trazendo, né? Quando tu diz assim, mas olha só, a gente também não interagia dessa forma. Então, também há ganhos aí, também há coisas muito interessantes acontecendo e que vão influenciar depois, se Deus quiser, né, o astral quiser, e a nossa responsabilidade, né, nisso, deixar, a gente vai voltar a poder estar juntos presencialmente, e essa experiência que a gente está passando, a gente vai levar para lá. Não seremos mais os mesmos. Né? Então, tem tudo isso. Assim, eu fiquei pensando e lembrei de quando assisti um espetáculo de dança online. Gente, é fantástico o que o grupo foi do Porto Alegre em Cena. O nome do espetáculo era Juntos e Misturados, se eu não me engano. E assim, aquilo propiciou assim, uma experiência que em nenhum palco a gente teria condições de ver o que a gente viu. Porque a gente teve acesso a detalhes através da câmera que o palco não propicia também. Vocês entendem? Então, assim, a gente pensar, abrir um pouco a cabeça e ver que sempre vai haver as particularidades, a gente sempre vai ter coisas muito interessantes acontecendo e parar de comparar, né, o que é melhor. Nem tudo é o que é melhor, nem tudo precisa ser pior ou melhor para a gente ver a beleza que tem ali, né? Então, acho que é um pouco por aí que eu queria... Às vezes é só diferente, né? Não que seja melhor ou pior, é diferente. É diferente. E aí a gente perde de curtir o diferente, né? O que ele está trazendo, né? São gêneros diferentes. A câmera não vai ser a mesma coisa que obviamente não vai ser a mesma coisa. Agora, significa que é pior? Não. É ruim a condição, né? A gente está nessa situação tão caótica, política, de tudo que a gente está vivendo, mortes, isso é terrível. Agora, a câmera, como gênero, ela está nos... graças a ela que a gente não está parando. Graças a ela que a coisa segue, né? Eu me lembro um dos pensamentos que eu tive quando eu vi aquele espetáculo, eu disse, gente, nós conseguimos, nós estamos conseguindo, entende? A arte não parou. Ela encontra formas, né, de existir e isso é lindo. Isso é lindo, a gente sempre encontra uma forma, né? Então, enfim. Sempre encontra uma forma dela existir e chegar às pessoas que precisam dela. Isso a gente vai se adaptando. Lindo, né? Essa é uma riqueza muito, muito linda. Um ponto positivo para nós, assim, nesse momento da pandemia, é a parte do exercício, né, do autoconhecimento e das adaptações, readaptações, né, que a gente teve com essa parte com o público, né. O projeto do Live Zika aí também tem a influência, como eu sempre gosto de ressaltar, do Batim Artista, do teu outro projeto também, Desabrochando-nos, do Diálogos do Isolamento também, que depois começou com o Roger, né? Desse contato mais próximo com o público, né? E outra coisa que a gente tem estudado, já trazendo já um detalhe que a gente ainda não colocou
nas nossas páginas, novidade aí, da apresentação, tocasse nessa parte da dança, achei bem legal. Que aí me remeteu, né, que a gente está estudando aí uma forma de angariar fundos, né, para a gente continuar os nossos projetos de gravações de clipes, com a ajuda do pessoal. Aí como seria isso? A gente faria uma apresentação através do Zoom, né, por videoconferência, e o pessoal pagaria um valor de ingresso, alguma quantia, né, que a gente estipular, e aí a gente teria essa aproximação com o público, né, através das janelas, conversar um pouco com o público também, eles acompanharam a nossa apresentação, uma coisa mais intimista, que não se tem, aí é esse o ponto positivo que eu já queria tocar, que não se tem como tu fosse, né, numa apresentação presencial, porque é muito difícil já ter um diálogo com um músico, né? Às vezes está num evento enorme e como é que tu vai conseguir conversar com ele? Às vezes não tem como, porque é uma demanda enorme, né? São muitas pessoas que querem tirar uma foto, tirar uma casquinha, uma selfie, conversar. E eu acho que a gente a gente está preparando, né, essa ideia, colocar em prática, né, de ter esse contato mais próximo com o público. A gente sente essa necessidade de estar mais próximo do público. E a gente foi encontrando, foi chegando nesse ponto aí, a gente percebendo que também tem outros artistas, grandes artistas aí do Brasil, que também estão aderindo a isso, né? Porque é que nem tu disse, que eu achei muito bonito. A arte vai flutuando, né? Vai chegando nas pessoas de alguma forma. E a gente precisa um movimento, né, que a gente precisa continuar. A gente fala bastante de nadar contra a maré, mas claro, não, pra gente não se resume só a isso. Não são, nadar contra a maré é tudo péssimo. Não, que isso. São dificuldades que se apresentam durante as nossas vidas, são os percalços que a gente tem, mas que não nos fazem, não nos limitam, né, não nos deixam recuados, a gente segue em frente. E para a gente seguir em frente, a gente precisa desse contato, precisa também um pouco dessa urgência, né? Da parte mais intimista que a gente não teria no presencial, né? Com toda certeza. Então, essa parte da videoconferência aí, novidade para o pessoal. Dona Zica vai ter uma apresentação, mas aí, claro, com um cenário diferenciado, uma coisa bem, bem legal, acústico. Fazendo um convite para o pessoal aí. Mais à frente. Sucesso para vocês. Obrigado. Já ia mesmo me encaminhar para essa questão, Reinaldo, de perguntar para você sobre o projeto, já a gente se encaminhando para o final. Mas antes, só para ressaltar aqui, ver se vocês querem complementar, talvez. A minha questão para vocês, uma outra curiosidade que eu tinha, né? Porque no meu fazer eu me coloco muito essa questão o que é uma abordagem tradicional e o que é uma abordagem autoral, inovadora, né? Quando a gente percebe que estamos talvez rompendo com paradigmas, estamos transcendendo os limites daquilo que a gente conhece dentro do que a gente faz, né? De certa forma, eu encaro que o que vocês trouxeram respondem a isso, né? Vocês trouxeram a questão comercial, vocês trouxeram como da identidade de vocês, né? Mas não sei se vocês querem completar, às vezes tem alguma ideia específica sobre isso, se quiserem trazer, senão aí vocês podem falar sobre o projeto, né, da Live Zica, o que é, né, para o pessoal conhecer, como é que vocês, por que ele existe, né, o que motivou, as expectativas de vocês, como é que vocês têm organizado, o que vocês quiserem trazer para divulgar o projeto. Aí fica a critério de vocês. Acho que, na verdade, a função do projeto, Mari, a gente pegou inspiração muito em ti, né, nesse teu projeto e no projeto do Roger, como o Reinaldo citou anteriormente. E serve também para a gente se aproximar das pessoas, né? É uma forma da gente também manter esse contato, manter uma rotina diferente, né? Do que só tocar, né? E também nos serve para a gente aprender um pouco mais sobre as pessoas que a gente convida para participar lá. A gente vai engrandecendo e isso vai fazendo com que a gente tenha uma outra percepção de vida, uma outra percepção da arte
para que quando as coisas voltarem ao normal, e que seja isso em breve, a gente já tenha um amadurecimento muito maior como pessoas e também como músicos, como banda, para o que a gente pode fazer de diferente para cativar mais pessoas, para fazer um espetáculo diferente, entendeu? Então eu acho que essa é a grande importância desse projeto, por que ele surgiu. A gente via a necessidade da gente ter um pouco mais de proximidade com as pessoas, justamente, se comunicar mais, né? E tem tantas pessoas que eu vejo que estão nos projetos parecidos e às vezes não tem essa oportunidade de ter uma divulgação grande, não tem uma gama de espectadores tão grande assim, né? Como em outros casos, por exemplo. E aí eu acho que esse é o grande segredo, né? É o grande X da questão, é a gente se ajudar, a gente se divulgar também. Porque eu vejo muito, e isso também é uma crítica que eu faço a algumas pessoas, não direcionadas, tá? Mas... Já direcionado. É que a gente pega, por exemplo, assim, tu vê criadores de conteúdo. Hoje em dia, a gente vê que é o que mais está surgindo são criadores de conteúdo, né? É uma tendência, né? É um timing atual que é esse, que é criar conteúdo. No YouTube, por exemplo, o que mais a gente se vê hoje são os podcasts, né? Então é uma tendência criar o tal do podcast, falar e etc. E eu acho maneiro, eu acho bacana, sabe, que tenham cada vez mais opções. E eu acho que isso é o legal das coisas. Então, que cada vez mais a gente tenha criadores de conteúdo, é arte. Todo mundo está criando conteúdo ali, é arte, é entretenimento, né? E várias vezes a gente vê algumas outras pessoas que fazem tipo, um certo tipo de deboche. Ah, nossa, estão fazendo uma live lá, tem só uma pessoa. Ah, tipo, tem uma caixinha de mensagens e ninguém respondeu. Ah, botou tal coisinha para interagir, ninguém interagiu. Cara, isso é um começo. Todo mundo começa, todo mundo tem uma certa dificuldade inicial. Então eu acho que parte de quem está em outros projetos ou quem tem uma certa relevância, seja grande ou não, enfim, mas que possam ir se ajudando, né? Porque eu acho que isso é algo que pode trazer um crescimento para ambas as partes. Então isso é um dos objetivos que eu até conversei com os guris quando a gente teve a ideia pro Live Zica, era justamente isso, trazer pessoas que precisam ser ouvidas, porque os projetos são muito bacanas, são sérios, né? E momentaneamente e simultaneamente também trazer que as pessoas, né, conheçam esses projetos. E também alavancar o projeto da Dona Zica para que as pessoas, que, por exemplo, seguem a Mari vai nos apresentar, vão conhecer a Dona Zica também, né, vão saber quem é a Dona Zica, o que a gente pensa, como é que a gente trabalha e vice-versa. Então eu acho que essa é a grande chave aí para as coisas andarem nesse projeto que a gente deu início há pouco aí. Quer falar? Reinaldo, depois eu falo um pouquinho. O Jantos foi bem. Né? Não precisa. Quando vocês acharem que tá bem colocado, não precisa, tá? Fiquem à vontade. Não, pô, que o Live Zica é esse. Essa vontade nossa aí de ter essa aproximação com o nosso público, também com outros públicos, né? Quando a gente teve aquele Live Zica contigo, né? Também o pessoal que te acompanha, assim, tá mais próximo, né? Teve uma pergunta, né, que falou que teve uma parte ali sobre conexão, e isso é essencial nesse momento. Nossa, é revigorante, assim, é necessário, sinceramente, com tudo que a gente está passando aí, é essencial ter que nem o Bakhtin, né, com toda a licença, né, Mike, tu que sabe aí, né, mas o que já falou, e aí eu peguei que é a parte da troca, né, que diz. Basicamente isso, é muito importante. Isso tem feito muito bem, foi uma coisa muito boa pra gente esse projeto, chegou num momento bom mesmo, porque é essa proximidade que a gente não tinha tanto antes, né? Porque a gente, que nem eu disse, conversava por direct, né? O pessoal respondia alguma história, alguma coisa. E isso aí possibilitou ter uma maior aproximação com as pessoas.
pelas redes sociais, claro, mas de qualquer forma ainda é uma aproximação. E outra coisa, né, para vocês dois, assim, Gurias, o Gargamel não tá uma luz que veio aqui. Eu ia dizer guris, né, também, porque o Gargamel não tá. Mas pensa como as coisas são engraçadas também, né? A partir do momento que a gente se inspirou em alguém, né, que a gente se inspirou na Mari e no Roger, como a gente falou anteriormente, quantas pessoas será que talvez não venham a se inspirar com a Dona Zica também nesse projeto, né? Sim. Então eu acho que essa é uma grande importância. Além de que, como por exemplo está acontecendo agora, a gente está trocando um papo normal como se a gente estivesse conversando, já que a gente não pode ir na casa um do outro, tá nessa função, a gente está trocando uma ideia, e isso é muito legal pelo perfil da banda, por exemplo. Como amanhã, por exemplo, vai ocorrer o papo com o Marcos, que fez parte da banda, vai servir também para a gente recordar muita coisa do que a gente já viveu junto como banda, e trocar ideia, saber o que ele está fazendo agora, então. E isso que é o bacana desses projetos de diálogo, né? Poder conversar ao natural, sabe, tirar dúvidas, conversar, tocar em determinados assuntos que são, né, desconhecidos e ir aprendendo. Eu acho que essa é a grande moral desses trabalhos assim em redes sociais, que tem que ser valorizados, gente. Não debochem, dê apoio pro pessoal aí. Isso é super importante, né? Assim, vocês trouxeram vários aspectos que também me tocam, né? Justamente porque estamos juntos na mesma caminhada, né? Buscando esses diálogos, essas pontes, né? E quero agradecer novamente, né, a vocês quando vocês dizem, a gente se sentiu inspirado pelo teu projeto. Isso é fantástico, assim, porque a gente quando faz algo, a gente não tem a dimensão de que esse tipo de coisa vai acontecer, assim, né? Que daqui a pouco vai chegar alguém e vai te dizer, nossa, o que tu tá fazendo tá me inspirando. E isso é muito gratificante. Então, eu agradeço muito a vocês. São essas coisas que quando vem na cabeça, tá difícil, né? Ou vem aquela vozinha contrária, assim, né? Nem vocês falaram, às vezes tem uma pessoa na live, né? Só que é aquela questão, né? Tem tanta coisa que toca aí, né? Uma, eu acho que é ter sempre muito claro qual é o teu objetivo com isso, né? E tu tá fazendo algo que tu ama, né? Que tu quer, que te motiva, que te estimula. Tu tá ali, independente se tem uma pessoa, se tu vai dançar num palco, tu vai te apresentar. Se tiver uma pessoa, tu não vai apresentar aquilo, vai, né? Porque aquilo te motiva, né? Obviamente a gente espera, a gente sempre quer alcançar mais pessoas. Não, para mim, não por uma ideia de fama ou de. Não, alcançar mais pessoas para que o diálogo chegue a mais pessoas, para que a gente possa se conhecer, né? Então, uma das coisas que eu queria, quando eu criei o projeto, por exemplo, o Batim, foi antes um pouco da pandemia, foi em fevereiro que eu crio, né? Eu queria isso, eu queria trocar com as pessoas, eu não queria só ficar na posição assim, a especialista, a doutora falando sobre um assunto de forma teórica e trazendo só ali o que me interessa. Eu queria conhecer outras pessoas, eu queria saber, eu quero que essas pessoas pensem também junto comigo, eu quero que elas conheçam o que eu conheço e assim eu vou conhecer o que elas conhecem, né? Então, isso, esse lugar de aprendizado mútuo, né? E tem gente, assim, ó, estamos no Entre Vozes 46, né? Foram 46 diálogos, foram mais, porque vocês viram, né? A gente sempre extrapola tempos, né? 2, 3 dias, 3 horas, 4 horas. Então, isso é um capítulo, dá uma live falar sobre isso. Mas, o que eu quero dizer, assim, ó, a quantidade de pessoas e projetos lindos que passaram por aqui, né, de pessoas com as mais variadas experiências, isso é tão rico. E para mim foi tão gratificante. Assim, não é fácil a gente se manter. Vocês sabem, vocês vão saber. Né? Não é fácil a constância, né?
a regularidade. Então, principalmente esse momento da pandemia, a gente está falando sobre isso, né? Baixa um pouco, às vezes, a imunidade energética, baixa, né? A gente sente isso. Estamos todos muito vulneráveis, né? E aí, bom, a gente segue, e é tão bom poder seguir. Quando chegou ali o fim de 2020, e que eu vi que eu tinha feito tudo aquilo, e eu não desisti, isso foi tão bom para mim, guris. Assim, desabafando um pouquinho. Sem dúvida. Me fez tão bem isso. E foram tantos os depoimentos, assim, a maioria vem no privado, fala comigo, ou mesmo na live, né? E dizem isso, tu me inspirou, a partir de que eu conheci uma coisa que eu não conhecia, e eu tô vendo isso agora. Isso não tem clichê, né? Mas não tem preço. Não tem preço. Então, é isso, né? É a troca, é o que vem da troca. É bem como tu citou, Mari, a gente já passou e até é curioso, que nessa jornada que a gente está... Até vou mandar um abraço para o Felipe também, que está acompanhando, mandou um recadinho aqui, que é meu colega de aula em Pelotas, lá na faculdade, na pós, fomos colegas. Grande abraço, saudade desse cara aí. O que é engraçado, né? E a importância de não desistir. Lá em meados de 2012 ainda, embora a primeira festa que a gente tocou tivesse cheia, né, Reinaldo? Em várias outras oportunidades a gente tocou para 2 pessoas, 3 pessoas. Teve ocasiões que a gente tocou para minha mãe e para o meu pai, teve ocasiões que a gente tocou para os pais do Reinaldo, mas a gente nunca desistiu. Em determinado momento a gente tocou para muita gente. Em São Lourenço, quando a gente foi as primeiras vezes, a gente tocou basicamente para os garçons. Nas últimas vezes as pessoas pediam para contratarem a gente para tocar, recomendavam a gente para o dono chamar a gente de novo. Então esse é o segredo de não desistir, de ter persistência, de manter sempre a serenidade de que as coisas vão acontecer em determinado momento. Então isso serve para qualquer projeto, seja para música, seja para um projeto aqui na internet, né? Independente de quantas pessoas estão nos visualizando, quantas pessoas estão interagindo conosco, o que importa, na verdade, é a mensagem que a gente quer levar. E uma hora essa mensagem vai chegar para os outros. E aí a gente vai ter esse reconhecimento, digamos assim, daquilo que a gente está fazendo bem feito. É um processo, né? Entender Exato. que é um processo. E tu tocou, Janderson, uma coisa muito importante também, que eu acho que precisamos olhar, por mais que a gente faça assim, ó, é no amor, é porque a gente gosta, porque nos estimula, mas é tão importante também o retorno, não que a gente, acho que não precisamos depender do retorno, né? Deixar de fazer se a gente não tem o retorno, isso precisa ser trabalhado. Mas é tão bom quando a gente recebe, às vezes é um detalhe, né? É uma curtida, é um coraçãozinho na live, é ó, eu tô aqui, né? São segundos, mas que representam tanto para quem está do outro lado, né? Isso eu acho que falta. Assim, ó, eu tô já aqui há 1 ano, né? Mas isso eu acho que falta. Eu acho que falta essas gentilezas, falta esse apoio da gente poder apreciar o que vem do outro, sabe? E fazer esses pequenos, pensar nesses pequenos detalhes, né? Então, pô, a gente tá aí batalhando no dia a dia, né? Então, é tão bom a gente poder também sair do nosso próprio umbigo e de um lado mais, assim, talvez egoísta nosso, né? Não estou falando também direcionado, eu falo de modo geral e me incluo nisso, né? Para a gente refletir quantas vezes a gente passa por uma publicação, por uma postagem, pela publicação de um projeto e como é que a gente lida com isso, né? Vamos ajudar a divulgar, vamos ajudar o parceiro, vamos ajudar o colega, vamos, sabe? Então, acho que esses tempos pedem isso. É isso, gente. Eu vou encaminhar para o final, porque abusei já bastante de vocês. E vou emendar 2 em 1 aqui e vocês ficam à vontade. São 2, não são perguntas. Uma é pergunta e a outra é. Gargamel se livrou, né? É finalização, mas. Escapou, né? Escapou. Mas ele tá aqui ainda, né? Deixa eu. Assim, ó. Uma é uma curiosidade, tá? Que eu quero aproveitar ao vivo, assim, perguntar para vocês. Se antes do Bakhtin artista vocês já conheciam o Bakhtin, já tinham cruzado por ele em alguma esquina da vida,
Como é que foi a experiência, se sim, como foi, se não, como é que está sendo essa experiência através da live, de outras vezes que a gente conversou, como é que está sendo conhecer, o que ficou mais presente de Bakhtin, o que tocou mais em vocês até esse momento, tá? Essa é a minha última pergunta. E aí uma mensagem final que vocês queiram deixar aqui, pensando em tudo isso, na pandemia, embora acho que já falamos sobre muito disso, mas para a gente finalizar, só para a gente fazer essa síntese provisória aqui, né? Então fiquem à vontade. Eu vou deixar para o Reinaldo agora, porque geralmente quando eu vou encerrar fica aquela musiquinha triste e o Roger faz um highlights que nem ele fez não vai encerrar, do isolamento lá. Porque eu vi esse highlight aí, eu quase chorei. Não, tu vai ser o penúltimo. Não, Só tu vai ele, ser o penúltimo, eu vou ser o penúltimo e a Mari encerra com classe aí tá show. O que era mesmo? Se tu já conhecia Bakhtin, né? Você já conhecia Bakhtin, se não conhecia, como é que está sendo a partir da nossa interação, do que a gente já tratou, o que fica mais, o que tocou mais, o que ficou mais presente de Bakhtin aí para vocês? Olha, antes daqui do teu projeto não conheci, embora tenha, né, a relação marxista, da filosofia marxista eu conheço mais é o Carlinhos, né, e o Angelzinhos. Carlinhos. O Carlinhos e o Frederico. Os que eu conhecia já há um bom tempo até, assim, mas Bakhtin não conhecia e foi um prazer conhecer de verdade, através de ti, da tua voz, eu realmente, assim, que nem eu te falei, né, na live Zika que a gente conversou, depois daquela vez que eu participei aqui, eu fui dar uma googleada ali, pesquisar, né, e tal, Bakhtin, como é que, né, pô, achei massa, assim, uma filosofia diferente, porque, né, cada filósofo aí já tem, né, toca num ponto, assim, que aí vai divergindo de um para outro, embora alguns pertençam à mesma escola filosófica. Isso é muito maravilhoso. Então, do Bakhtin, assim, veio essa parte das vozes, né, os eus múltiplos, plurais, também da troca. Isso foi uma coisa que foi mexendo bastante na minha cabeça, assim, me interessei, aí depois li. Não, assim, ó, de verdade, eu não li, não tenho interesse em comprar um livro mais à frente do Bakhtin para entender melhor, né? Mas fui pescando essas referências aí que tu deu, tanto daquela época, daquela vez, né, que eu participei no Live Zika e também agora. Mas antes do projeto, quando tu me convidou, eu realmente não conhecia. Mas foi um prazer conhecer. Que bacana. Eu também não conhecia, foi a partir do teu projeto e o que a gente conversava às vezes nos bastidores da rádio, né? Uhum. A gente estava conversando alguma coisa que surgiu, alguma situação determinada, dizer, isso é Bakhtin. Muito porque é ligado à arte, a vários tipos de arte, as vozes, como o Reinaldo falou, né? E a gente vai aprendendo quanta coisa que a gente fala que faz ligação justamente ao que Bakhtin diz, né? E faz muito sentido, assim, quando a gente para pensar assim, não, mas é real isso aí, de fato. Tipo, né? Tem sentido isso aí. Eu sou uma pessoa que eu não costumo ler muito, né? Dificilmente eu leio, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fechada, né? Essa caixinha, eu tenho que sair dessa caixa ainda, eu tenho que romper essa fronteira. Mas eu tenho aprendido bastante sim, essa experiência de poder trocar ideias aqui também, essa troca, né, que a gente aprende com o Bakhtin, está sendo muito importante para o meu amadurecimento, assim, como pessoa. Então eu acho que é importante, por isso que eu digo que é importante a gente ouvir, né, e entender esses projetos, porque todo projeto ele tem um propósito, e ele sempre vai te trazer algo que vai te agregar, na maioria das vezes, e o teu projeto com certeza tem agregado muito para mim, porque
me trouxe aí conhecimento de algo novo e que está sendo muito edificante. Que bom, guris, escutar. Muito, muito legal. Bom, como eu disse, né, um dos meus objetivos era trazer Bakhtin, falei disso no início, né, trazer Bakhtin para esse lugar mais íntimo, porque muitas vezes ele fica lá mais restrito à vida acadêmica, às teses, às dissertações, né, e mesmo assim, mesmo dentro da academia, tem muita gente, olha, eu já conversei com o pessoal da música, também da própria filosofia, e não conhecem Bakhtin, ou vê um pouquinho, assim como tem muita gente também conhece, né? Bakhtin é um paradoxo, assim como ele é muito conhecido, muito estudado, muito pesquisado, eu convivo muito também em círculos que eu vejo que não se conhece. E aí, nessa hora, né, é um pouquinho aquele sentimento, dever cumprido, né? Então, se alguém que nunca tinha ouvido falar de Bakhtin passou por aqui, passou a saber, ó, existe um carinha lá chamado Bakhtin, né? Então, valeu já, né? É um pouco isso, assim, valeu. Que dirá, né, quando vocês que estão trazendo, né, o quanto foi interessante, o quanto também estão refletindo sobre isso e a gente poder trocar uma ideia, assim, como a gente tem feito, né? Então, é isso, guris. Querem deixar uma mensagem final, provisória, por aqui? Se quiserem... Não vou abusar de novo, porque eu já pedi, né, um trechinho da música, mas, né... Vamos tocar. Tentar é livre, né? Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem final, e aí a gente encerrar com um trechinho de uma música de vocês, fiquem livres, tá? Pra gente concluir. Eu agradeço muito, já vou deixar o meu agradecimento, tá? Eu agradeço demais, obrigada por estarem aqui, especialmente também pela disponibilidade em ficarem todo este tempo aqui também. Não é todo mundo, né, Eu sou sortuda, porque geralmente o pessoal topa, assim, ficar. É uma coisa que a gente vai fluindo, assim, e eu tenho tido bons retornos. Eu sei que é cansativo, por mais que seja interessante, acaba sendo cansativo da gente ficar tanto tempo assim, mas a gente fica porque também se sente impelido a isso, né? Então, eu agradeço, porque eu senti em vocês a disposição, o interesse, né? Se não de forma alguma, né? De forma alguma a gente iria até esse horário, né? A gente nem conseguiria, né? Claro, e eu sempre pergunto, né? Consulto, então muito obrigada por se disporem a ficar aqui todo esse tempo, por trazerem de vocês, da voz de vocês, apresentarem os projetos. Eu desejo maior sucesso. Contem sempre comigo, com o Bakhtin, com o Desabrochando. E é isso, espero que a gente possa ainda conversar muitas, muitas outras vezes. Voltem sempre. Grazie. 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 Por favor, cara, dá aí as tuas considerações. Eu vou deixar o momento final para ti daí. É que eu acho que a gente não vai escapar desse highlight aí, né? Mas... Não, hoje eu vou ser breve, Só agradecer o convite, agradecer quem nos acompanhou, né? Pedir que o pessoal já nos siga lá no YouTube, no Facebook, no Spotify, né? Quem não conhece nosso trabalho pode ir lá e acompanhar. Tem um álbum super pimpa lá. O super pronto. Não escapa. Não escapa. Super pimpa tá lá. Né? Então, o pessoal que puder dar aquele likezinho maroto. Inclusive, Mari, pedir também pro pessoal ativa o sininho, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Boa. No Instagram tem agora o sininho também ali para acompanhar quando a gente tiver publicado alguma coisa, quando tiver em live. Então, toda notificação vai chegar. E acompanha a gente. Dê um like aí, favoritem, né? E acompanhe esse nosso trabalho que tá bem super pimpa. Super pimpa. Né? E a mensagem final que eu digo é: não desistam, né? Disso que vocês estão tentando fazer, não desistam dos seus projetos. A caminhada às vezes é longa, árdua, cheia de pedras e percalços, mas vocês chegam lá. Pronto, falei rápido. Muito bom.
Falou rápido Muito demais. bonito que foi trocado e, assim, ó, quero agradecer também, tá? Eu agradecer os guris e agradeço, claro, demais a todo mundo que ficou até agora. Ou quem chegou antes e não pôde continuar, seja por que motivo for, porque a gente sabe que é bastante tempo, mas vai ficar tudo salvo. E o que vale para Dona Zica vale para o Bakhtin também. Se inscrevam lá no YouTube, acompanhem o diálogo, a parte 1 e essa parte 2, quem não pegou desde o início, né, vai ficar disponível. Eu vou deixar nas referências os contatos dos guris, da banda, as referências que rolaram por aqui durante o papo. E seguimos abertos, né, a quem quiser dialogar com a gente, seja por aqui ou também aqui nos bastidores também, né? É isso, gente. Muito obrigada. Vocês querem trazer uma palhinha aí pra gente encerrar? Não sei se vocês... Ou um trechinho, né? Cantado mesmo, a gente pode cantar, não precisa nada elaborado. Já que vocês me fizeram eu cantar Edith Piaf, gente. Edith Piaf queriam que eu cantasse. Pensando bem, eu vou usar assim. Cantem e toquem. Foi só para dar um sustinho. Pra gente finalizar com vocês, com a voz de vocês. Vai ser no final. Eu vou só atuar aqui, que o Reinaldo canta e toca aí. Certo. E eu vou dançando. Então, agradecer aí pelo convite da querida amiga Marice, obrigado. Agradecer o pessoal que participou também, mandou pergunta. Gente, muito obrigado, de verdade. Esse momento que a gente está vivendo aí é também um momento de aprendizado, é também um momento para a gente sentir coisas boas, apesar de que em alguns momentos elas possam parecer que são raras, mas elas existem, elas estão por perto, elas estão próximas. E a gente vai terminar essa live aí num baita astral. Aí, tá até o Papa participando. Eu preciso dizer a você como eu quero me entorpecer com você, de você, sem ter hora pra acabar. Você me disse pra não parar. Na madrugada sob o luar, o mundo inteiro sem parar, acomodados prestes a pirar. Tu é o rock que me faltava. 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 Eu preciso dizer a você como eu quero me entorpecer com você, de você, sem ter hora pra acabar. Pa, pa, parará, pa, parará. Garota Verão. Pa, pa, parará, pa, parará. Obrigado, Marici. Valeu, gente. Gente, tchau, tchau. Muito obrigada, foi lindo. Obrigada, Dona Zica. Voltem sempre, fiquem bem, fiquem em casa, se puderem. Nada melhor do que encerrar dessa forma. Um beijo, gratidão, muito obrigada pelo presente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Foi ótimo, maravilhoso.